Quero fazer algumas considerações sobre a guerra fiscal que tem dificultado o desenvolvimento do país. Em primeiro lugar, senador, quero deixar claro que votei a favor da resolução número 72, que pretende acabar com a guerra fiscal dos portos. Mas votei no sentido de manifestar o meu apoio a qualquer medida que pretenda pôr fim a essa disputa entre Estados e mostrar com clareza a minha contrariedade a uma disputa que prejudica o Brasil e empregos de trabalhadores brasileiros. No entanto, encomendei à minha assessoria um trabalho mais completo sobre isso, que foi redigido pelo tributarista Heron Arzua, em parceria com o economista Marcílio Schmidt, que pretende, com clareza, verificar as origens desse problema todo. Essa guerra fiscal é responsabilidade dos Estados brasileiros? Como ela surgiu? Mas vamos ao texto por mim encomendado, que leva o nome, senador Paim, de guerra fiscal, texto e contexto. Nós precisamos estabelecer com clareza o contexto que deu início à guerra fiscal no Brasil. A Constituição Federal, a chamada Constituição Cidadã, na expressão de Ulisses Guimarães, ao promulgá-la em 88, promoveu repartição das rendas tributárias em maior volume para estados e municípios, deixando, todavia, um cheque em branco para a União reconquistar a sua participação no sistema tributário, mediante a invocação de uma palavra mágica: contribuições sociais. Duas palavras mágicas, na verdade. Como estas contribuições, senador Paim, não são partilhadas com estados e municípios, a União foi, progressivamente, abocanhando parcelas de rendas a esse título, PIS, COFINS, etc. Logo, a guerra fiscal, como substrato da recomposição do poder político definido pelo maior volume de recursos tributários contido no respectivo erário, já se iniciara tão logo a Carta Magna saiu às ruas. Tão apenas para registro, a nossa Constituição de 88 recebeu até março de 2012 70 emendas. Até 96, os estados tinham como de suas fontes de receita tributária a derivada da competência de exigir o ICMS sobre produtos primários e semi-elaborados exportados. Com o advento da Lei Candir, em setembro de 96, esta fonte secou. E abro aqui um destaque para relembrar que neste plenário a Lei Candir recebeu apenas um voto contrário, que foi o voto desse senador que ora ocupa a tribuna. O meu foi isoladamente o único voto contrário à Lei Candir, que iniciou o processo de valorização da primarização da economia brasileira. Embora a União assuma o dever legal de ressarcir os estados pelas perdas dessa receita advinda das atividades de exportação, a partir de 2005, ela reduziu significativamente a consignação nos orçamentos federais dos valores a serem repassados. Os estados, a seu turno, foram deixando de devolver às empresas exportadoras, ao tempo e à hora, os créditos de ICMS por elas acumulados. A União passou sistematicamente a ampliar suas receitas tributárias, mediante a incidência de contribuições sociais,
notadamente PIS e COFINS, sob a produção e consumo, bases econômicas clássicas de percussão do ICMS. E mais, instituiu também a cobrança de PIS e COFINS nas importações. As contribuições sociais representam receita exclusiva da União, não partilháveis com estados e com municípios. Não é de estranhar, portanto, senador Paim, que a míngua de um programa harmônico e articulado entre União, estados e municípios para extrair recursos da sociedade pela via dos tributos, se gerou um ambiente propício à estimulação à disputa por receita pública. Cada estado, assumindo sua condição de ente subnacional, tratou automaticamente de manejar instrumentos próprios para incentivar o florescimento e a expansão de negócios em seu respectivo território, mediante a concessão de benefícios fiscais, os mais variados, mesmo a revelia do CONFAS. Este panorama foi sendo desenhado ao longo dos anos e o arcabouço legal para implementar a dita guerra fiscal foi erigido em um contexto de forte expansão da carga tributária brasileira como proporção do PIB. Hoje, senador Paim, ao redor de 36% do PIB. Diante disso, também é perfeitamente admissível entender-se que os benefícios fiscais concedidos pelos entes tributantes, União, estados e municípios, representam tão somente um eufemismo justificador da atenuação de ônus tão elevado para um país como o nosso em desenvolvimento. Tenho em conta que as relações entre Estado e cidadão devem se pautar pelos princípios da segurança jurídica e da boa-fé. Outro valor, o da moralidade pública, há de impor a convalidação de todos os procedimentos, todos os atos praticados pelo cidadão, normalmente chamado de contribuinte, ao ser proclamada a inconstitucionalidade ou ilegalidade de determinado preceito que contemple minoração da carga tributária por via de incentivos fiscais. Ora, aqui tidos aqueles concedidos pelos estados sem arrimo em deliberação do CONFAS. Infere-se destas considerações que a ausência de uma política estratégica para a nação prosperar economicamente, as órbitas subnacionais de poder público, estados e municípios, continuarão a erigir, por iniciativa própria, ferramentas para talhar, balizar os seus respectivos programas de desenvolvimento. A título ilustrativo, o projeto de resolução do Senado, número 72 de 2011, no qual eu votei favoravelmente, recentemente aprovado e propalado como marco de extinção da guerra fiscal dos portos, logo receberá reação dos estados atingidos. 1. Mediante medidas judiciais, por ofensa ao artigo 152 da Constituição de 88 e ao processo legislativo, que, para o caso, requeriria lei complementar, segundo os especialistas em direito constitucional. E 2. Mediante a construção de benefícios alternativos no âmbito de seus territórios, que compensem parcial ou integralmente o tratamento tributário praticado até o advento da dita resolução. Providência similar, com engenho e arte, há de ser adotada pelos administradores públicos dos entes subnacionais. Informa-nos a evolução histórica desta seara, sempre que ocorrer a retirada de algum incentivo fiscal do mundo jurídico. Tudo assim considerado,
é necessário concluir que no Brasil ainda viceja elevada instabilidade no campo tributário, a impor embaraços à planificação segura e sem sobressalto dos negócios. É que o sistema de tributação brasileiro foi modelado de sorte a extrair recursos da sociedade preponderantemente pela via de incidência dos denominados tributos indiretos, que se incrustam nos preços dos bens e dos serviços. Mais de 75% da receita tributária da União, estados e municípios são levadas aos erários pelas pessoas jurídicas. Percebe-se, de conseguinte, que os nossos governantes aprenderam muito bem as lições do ministro das Finanças do rei Luís XIV, Jean-Baptiste Colbert, século XVII, segundo o qual a arte da tributação consiste em arrancar o máximo de penas de um ganso com o mínimo de grasnidos. As empresas, entes abstratos, não foram dotadas do poder de grasnir, embora lhes sejam arrancadas tantas penas. Estou chamando a atenção do plenário desse Senado que, na verdade, nós estamos com a Resolução 72, a qual teve o meu apoio, levando ao âmbito do Judiciário esta questão. Nós temos uma brutal concentração da renda nas mãos da União para viabilizar superávit primário e pagamento de juros. Nesta política que, a meu ver, já está esgotada, de manter o desenvolvimento nacional e o contentamento das classes D e C através da multiplicação do consumo, com financiamento aberto, o subprime e os derivativos avançam no Brasil, através dos empréstimos consignados, que agora a nossa presidenta tenta rebaixar nesse confronto à banca nacional, e que vem provocando tantos reclamos. Mesmo sem serem gansos, estão a grasnir os bancos em protesto contra a tentativa do Brasil de reduzir os seus ganhos. Mas, de qualquer forma, o caminho da reforma tributária passa pela reforma econômica. Ela só será possível quando tivermos um concerto de política de desenvolvimento estabelecido pela União, estados e municípios, pondo fim a esta absurda concentração que só leva à vantagem os rentistas e os banqueiros. Estou fazendo esse parecer do Maurílio Schmitt e do Heron Arzua chegar às mãos de todos os senadores dessa legislatura. Vamos apoiar a medida inspirada pelo governo federal, através de uma resolução do então líder do governo, Romero Jucá, mas, ao mesmo tempo, vamos manter os olhos abertos para o equívoco de deixar nas mãos do judiciário, em centenas de contendas, a possibilidade de estados e municípios planejarem o seu próprio desenvolvimento, na falta de uma política orgânica e nacional. Obrigado pela tolerância do tempo, presidente. Aliás, mais uma vez, obrigado pela tolerância do tempo, nessa terça-feira, que mais parece uma segunda ou uma quarta-feira, com uma ausência quase absoluta de senadores no plenário.